Checkmate de volta com você aqui na sua TV Babitonga, Vivendo Joinville, sempre com entrevistas especiais e importantes para você, conversando com a professora Silka, parapsicóloga. Terapia de vidas passadas é um tema que certamente chama a atenção de muita gente, né? Chama a atenção minha também, professor. Eu sou uma pessoa que acredito muito na educação, né, para a mudança da sociedade ficar melhor, né, nossa vida, na nossa cidade, na nossa casa, no mundo todo ficar melhor. A parapsicologia, com essas terapias, ela não poderia ajudar nas escolas esses grandes problemas que as professoras enfrentam, os professores, os diretores? Tem violência, tem bullying, tem hiperativos, tem crianças de todos os níveis, né? Inclusive pessoas com deficiência, que até ia lhe perguntar se também ajuda nessas questões ou não. Então, a parapsicologia, as técnicas terapêuticas, né, a hipnose, a reprogramação mental ajudam muito na educação. Uns anos atrás eu fiz até um projeto de 1 ano numa escola do estado aqui de Joinville. Então eu atendi muitas crianças que tiveram mudanças significativas no comportamento deles. Qual escola, professora? Lembra? Sim, mas eu prefiro não mencionar. Ok. Então... ajudou muito os alunos? Muito. Ensino médio? Ensino médio. Então, crianças que não conseguiam ficar dentro da sala de aula, com dificuldade de aprendizado, o social dele não era bem bom com outros colegas e com o próprio professor, né? Então, foi um trabalho de 1 ano, e foi acompanhado pelo boletim deles, né? Pelas notas deles. Então, eu acompanhava as notas do boletim deles e via mudanças, né, de evolução, né, nas notas deles, através dessa apuração. Era perceptível pela nota, então. Exatamente. E foi um trabalho muito bom, teve resultados importantes. E tem muitas pessoas querendo entrar e fazer esse trabalho dentro da educação. Mas não é possível? Não deixam? Não deixam, não sei. Por quê, professor? Não entendo. Eu acredito... Esses tabus, essas... Dá trabalho, eu acho, né? Também dá. E eu acredito também que tenha sido o que eles mencionam na época que eu fiz, que existem pessoas de muitas crenças e religiões dentro da escola. Sim. Mas o que eu percebi é que os pais não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados que o seu filho, né, se resolva e se entenda e que se saia bem na escola. Claro, então isso está na cabeça. Vida na família também, né? Exato, com certeza, claro. Isso se estende à família. A base volta à família, né? Muitas vezes está aí o problema, desagregação familiar. Sim, é isso. Aliás, talvez até por um trabalho como esse, você chega a um problema maior que está acontecendo dentro da casa. Exatamente. Com álcool, com desavenças, sei lá. Foi isso mesmo que eu apurei nesse projeto que eu trabalhei lá 1 ano, né? Então, que a educação não se preocupasse com essa questão da crença e da filosofia dos seus pais e da comunidade, tá? Porque os pais realmente, o que eu percebia nas entrevistas, que eles não estavam preocupados, eles estavam felizes da vida que tinha alguém ali dentro da escola ajudando. Tá? Então, isso é uma dica aí para os nossos gestores públicos, né? Começarem a pensar, abrir um pouco essa cabeça, né? Vamos ter que olhar para frente, esse negócio de ficar com tabus e tentando agradar gregos e troianos, não dá, né? Alguma coisa pode ser feita. Professor, é caro a pessoa buscar isso? As terapias, a regressão, isso é caro, não é? O caro no sentido de investimento, vale a pena para parar de gastar, por exemplo, com remédios? Pessoas depressivas que gastam uma enormidade de dinheiro com remédios. Se faz um tratamento como esse, cessa. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir a professora e também se todos os problemas se resolvem com muitas sessões, é muito longo, ou cada caso é um caso. Então, não fica caro porque as sessões, elas são poucas sessões. São poucas? São poucas sessões. Como eles dura em média o quê? 50 minutos, 1 hora, mais? Não, a sessão em si, para ser bem trabalhada, o terapeuta tem que reservar 1h30, 2 horas. 2 horas, então? Exatamente. Em média? Sim, porque é esse tempo que vai dar um resgate significativo na regressão. Tá? Ele não corta a regressão quando ela está no auge
dos bloqueios serem sanados. Né? Por quê? Porque ela tem tempo para atendê-lo mais. Você está conseguindo atingir um objetivo, vai parar porque acabou o tempo? Não. Exatamente, porque tem um outro lá, né? Então você reserva 2 horas. Então você consegue fazer um bom trabalho já na primeira sessão. Ele já tem ganhos terapêuticos. Com o Alisson, por exemplo, professora? O Alisson, então, no final da regressão, eu fiz ele ver quantas sessões ele precisa. Eu usei essa paranormalidade que todos nós temos. Basta invocá-las. Tá? Então, no final da sessão, não sei se vai aparecer na gravação. Deve sim. Eu fiz ele ver quantas sessões ele precisa. Ele olhar para dentro dele mesmo, que só ele sabe mesmo tudo que ele viveu. Está tudo registrado na mente. Tá? E ele disse que precisaria 3 sessões mais. Então, com a sessão que ele fez hoje aqui, né, seriam 4, né? 4 sessões. E aí pode ter resolvido... Sim. Dado uma nova vida para a pessoa rever os seus objetivos. Sim. Não carregar mais aquele peso que vinha. E como no caso do Alice, tu vê, foi uma coisa muito simplista. Mas para aquela criança lá dos 7, 8 anos, que tinha pessoas mais altas, mais fortes, intimidando ele se sente ainda intimidado diante da vida em certas circunstâncias. Sim. Tá? Então, não é uma coisa que vai durar muito, né? Claro, não, a não ser que é uma coisa sessões. Muito séria, mas eu não creio. Não, tem casos que uma única sessão resolve. Tem algum caso muito sério que a professora tratou e demorou mais do que o normal? Não. Porque pelo fato de ser em transe hipnótico, pelo fato de ser 2 horas, né? Então, isso você consegue ter ganhos terapêuticos. Mas a média é mesmo 3 sessões. Tem casos que são uma sessão só. E a pessoa vê, na hora que eu mando ela ver quantas sessões ela precisa, ela vê o 0. Está zerado. Interessante. Sim. Professora, outras coisas assim que as pessoas gostariam de saber. A pessoa não perde a consciência quando regressa, por exemplo. Tem gente que tem medo. Vou regressar à minha vida passada. Né? E se eu não volto? Isso pode acontecer? Não, isso não acontece. A pessoa está consciente o tempo todo. Ela está falando com o terapeuta ali, ela conversa. Ali, como eles vão ver na gravação do Alisson, ele conversa, ele conta o que ele sente, detalhes, tá? E então, se uma mosca posar nele, ele vai tirar. Então a pessoa sente, é isso? Fica consciente o tempo todo. Só é uma regressão mental. E como é que... ela não é perigosa, então? Estou aqui fazendo as perguntas que o público gostaria e com certeza está fazendo em casa. Não, ela não é perigosa, ela não tem efeito colateral. Não tem? Não tem efeito colateral, muito pelo contrário, diminui medicações, né? No decorrer da terapia, ela volta para o médico dela, fala que está fazendo terapia, o médico analisa, vê o comportamento, né? E ele começa a perceber realmente que pode a medicação indo diminuindo. Os tratamentos com a hipnose, então, são mais rápidos? Sim, bem mais rápidos. Mais rápidos que tratamentos tradicionais. O controle da hipnose é do terapeuta, da professora Silka, ou de quem está sendo hipnotizado para fazer a regressão? Os dois. Os dois? Os dois, porque a pessoa, quando procura o terapeuta, ele quer ser tratado, ele colabora para isso. Tá? Ele colabora. Então, é aquela confiança, né, no terapeuta. Até eu tinha lhe perguntado, desculpe, como é dos dois, né? A pessoa com deficiência, por exemplo, ela não pode ser tratada pela hipnose, então? Ela tem dificuldades muito grandes para fazer a deficiência, você dizia um bipolar, um esquizofrênico? Não, a pessoa com deficiência mental, intelectual. Até no nível de bipolaridade, esquizofrenia, se ajuda bastante. Tá? Por exemplo, como falamos em escola, a parapsicologia ajudaria, por exemplo, trabalhos na APAI, no SPERE? Nesse sentido, a minha pergunta. Eu nunca fiz trabalhos lá. Não? Eu sempre fui mais na educação, voltado para o aprendizado, né? Dificuldades de aprendizado e a déficit de atenção, sim. Sim. Se ajuda muito crianças com déficit de atenção, porque, como eu te disse, a reprogramação, a gente reprograma para ela ficar focada naquele momento que ela entra na sala de aula e ficar focada naquela matéria que ela tem dificuldade. Presta atenção, né? Isso. Que então, é uma dificuldade. Isso, a gente faz uma reprogramação. Então, a gente diz que naquele momento em que ela estiver assistindo matemática, a atenção dela e a concentração dela estará voltada para aquele momento. E o hipnotizado, ele revela os segredos?
abre todo o caderno? Como é que é? Não é assim. Ele tem domínio e controle sobre ele mesmo. Tem domínio? Sim. A regressão, a hipnose, só faz com que o sensor